Repitam comigo. Ex-jogador em atividade é o quê? É o cara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe todos nós. Meu irmão, graças a Deus, Pedro. Graças a Deus. Graças a Deus, velho. Deus é 10, já dizia Padre Zeca. Não é do seu tempo, mas Padre Zeca já dizia, Deus é 10. Deus é 10, realmente Deus é 10. Ele está do nosso lado, graças a Deus. O Santos venceu o Juventude 3-0, fora de casa. 3 gols do Neymar, que graças a Deus deu essa vitória, essa tranquilidade para o Santos, né? E como o senhor disse no pós-jogo que você fez da entrevista, quem sabe uma Sul-Americana? Dá para pensar. Nossa. Assim, gente, levando em consideração como foi essa temporada, o Santos ainda beliscaram, mas ainda não escapou do rebaixamento, tá? Só deixar claro. O Santos beliscaram uma Sul-Americana, uma Sul-Miranda. Eu já vou ficar muito contente por causa desse ano desesperador, mas deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Óbvio que a brincadeira do ex-jogador em atividade é o Carvalho, né? Porque a situação ainda requer muita atenção e, óbvio, o ano do Neymar continua ruim, apesar desses 5 gols nesses 2 últimos jogos. A gente vai fazer essa análise toda, mas o mais importante é que a vitória veio, né? No jogo que parecia muito difícil. Quando tava no primeiro tempo, até falar, mano, quando tava no primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, falei assim, deixa eu fazer as contas aqui, meu irmão. Mas aí eu pensei, eu falei, cara, do lado também. Futebol é 90 minutos, deixa eu ter calma, porque eu tô desesperado pela situação, mas futebol é 90 minutos, deixa o jogo acontecer, vamos viver uma coisa de cada vez, vamos sofrer quando tiver que sofrer, nesse momento vamos olhar o jogo, prestar atenção no jogo, entender o jogo, e depois a gente analisa no pós-jogo. Não adianta eu sofrer por antecipação. Eu não gosto de fazer isso. Às vezes acontece, é natural do ser humano, né? Mas eu não gosto de sofrer por antecipação. Vamos sofrer quando tiver que sofrer. Então, não foi necessário fazer as contas naquele momento. A gente faz conta agora. Tá com a tabela aberta aqui pra gente analisar, eu e o Pedro, tá? Mas é isso, Pedro. Boa noite. Tá contente, Pedro? Ah, pô, contente. Meu irmão veio assistir o jogo aqui comigo, ele tava puto que eu não parava de gritar, cara. Nossa. E quem Rapaz, deu uma xingada no primeiro tempo no Guilherme, que olha... É louco, cara. Não, e todo mundo, né? O time do Santos morto no primeiro tempo. Sim. Aí já bate aquela indignação também, porque, pô, não basta você já não ganhar, né? Já ir ganhando pro segundo tempo, mas você não ter postura de quem precisa daqueles pontos, né? Então acho que isso deixou a gente mais bravo ainda com o Santos, né? Mas, cara, que loucura. Quem vê uma manchete, um santista que não viu o jogo hoje, vê uma manchete falando que o Santos ganhou fora de casa, com 3 gols e hat-trick do Neymar, meu irmão, não vai acreditar isso nunca, porque acho que... podia ter sido mais, hein? E podia ter sido bem mais. E podia ter sido... No segundo tempo, o Santos fez tudo o que deveria ter feito no primeiro tempo, né? E eu acho que isso foi um problema para o Santos também, até nas últimas rodadas, né? Muitos jogos que o Santos poderia ter ido para resolver no primeiro tempo, acaba, né? No segundo tempo, o Vojvoda voltando um pouco ali para a normalidade dos raciocínios, porque às vezes ele inventa muita coisa, né? Mas dito isso, Neymar, me engravida e Vojvoda casa comigo, cara. Pelo amor de Deus, vamos ser uma família feliz. Cara, que jogo, que rodada perfeita para o Santos. Para ter ficado mais perfeito ainda, só faltava o Curica fazer a parte deles, nem nisso esses merda ajuda nós, né, velho? A parte do Corinthians era só empatar com o Fortaleza, mas tudo bem. Puta, velho. Mas a rodada foi perfeita, cara. Mas, cara, eu vou até fazer, depois, você que tá aqui, depois vai lá no Futirinhas que eu vou fazer o pós-jogo da rodada aí, que depois que acabar o jogo do Flamengo, até porque o Cruzeiro e Botafogo não vai ter um peso muito grande pra rodada, né? É o jogo do Flamengo. Mas vai lá depois, e eu vou ter que elogiar muito o Fortaleza, o que o Fortaleza fez aí, né, depois que o Palermo chegou, é impressionante. É verdade. Né? Esse momento tá escapando junto com o Santos, o Fortaleza, tem o arranque do Fortaleza depois da chegada do Palermo, mas aqui é Santos, né? Vamos falar de Santos, enfim. Mano, vou te falar, o primeiro tempo, a sensação que eu tive, aí vai muito no anímico do time e tal, né? A sensação que eu tinha é que quem tava precisando do resultado no primeiro tempo era o Juventude. Sim, isso. Que o Santos já tava com o ano acabado, né? E não tô nem falando de caiu, tá, gente? Tô falando assim,
que acabou no Santos. O Santos quer mais nada do campeonato. Basicamente o que o São Paulo viveu em algum momento do campeonato, o próprio Corinthians e tal. A sensação do primeiro tempo foi essa. Óbvio que lances esporádicos, o Santos teve chances de abrir o placar. Com o Barreal, com o Guilherme, que em vez de chutar pro gol, quis dar o passe pro Neymar. Isso é absurdo. E aí a gente vai entrar aqui muito no assunto confiança do Guilherme. Ele confiante e ele sem confiança. No primeiro tempo ele jogou completamente sem confiança. Perdido, atabalhoado, tropeçando na bola, fazendo essa escada de galinha. Tocando a bola. Tocando para trás. O primeiro tempo dele foi isso, né? E o Santos teve algumas oportunidades com o próprio Neymar. O Neymar também perdeu algumas bolas por excesso de prender. Não devia ter prendido. É entender que o joelho tá machucado, cara. Pega e toca, pega e toca. Talvez Deus tenha brilhado a cabeça dele e falar: meu filho, joga desse jeito, mesmo quando você estiver bem fisicamente, sem estar com os problemas no joelho. Toque e passa, para de prender a bola, para de ir sempre pro drible. Dribla quando estiver perto da área, drible quando estiver no terço final. Não pega antes. E é um problema latente do Neymar há muitos anos, tá? A gente já falava disso. Mas Edu, essa lesão tenha sido impeditivo para isso. Pode falar, desculpa. Não, é só uma observação do Neymar, que assim, cara, isso que você falou tá perfeito. Às vezes foi, né, Deus mostrando pro Neymar que talvez essa é a nova forma dele jogar. E, gente, a gente não tá falando de que Neymar vai ficar para 2026, se deve, se não deve. Essa análise vem depois. Depois, ele tem que fazer a parte dele, o Santos primeiro, é o que o Edu falou, ele tá devendo no ano, né? Mas eu acho que se o Neymar, ele realmente ajudar o Santos a sair da zona de rebaixamento e fazer um plano de carreira aí 2026, 27 com Copa do Mundo, foi exatamente de novo que os caras levam tudo, né, são proporções totalmente diferentes, mas o Cristiano Ronaldo foi a mesma coisa, era um jogador de arranque, explosivo, driblador, quando começou a ter problemas seríssimos de lesão, né, no joelho, teve que mudar a forma dele jogar, inclusive foi a melhor fase do Cristiano Ronaldo, né, depois que ele entendeu que ele não podia mais ser aquele jogador de antes. Então, cara, para mim isso está perfeito. O segundo tempo que o Neymar se tocou disso, e lógico que o Santos voltou mais, né, mais acordado, voltou marcando em cima o que a gente achou que ia acontecer no primeiro tempo, né? Mas o Neymar também, essa mudança de chave do Neymar, quando ele começou a jogar e pensar mais como um meio atacante e querer ficar indo para a beirada do campo, ficar tabelando com o Guilherme, fazendo jogada individual, a gente viu o que aconteceu. É simplesmente o Neymar fazendo um hat-trick, né? E então é isso, cara. A tua colocação tá perfeita. É essa chave do Neymar que tem que virar. E olha, mesmo assim, o primeiro tempo dele não foi bom, tá? Mas se ele faz aquele gol do meio de campo que ele tentou fazer... É isso que a gente fala, né? É a diferença do cara que é muito acima dos outros e tal, mal, não tava fazendo boa jogada, tinha perdido uns lance bobo tal, de prender a bola. E aí ele arranca aquilo lá da cartola, que o Jandrei tava bem adiantado mesmo, é que ele errou a mira, cara. Porque eu só acho que ela vai na direção do gol, ele é capaz de fazer o gol. Ele foi muito esperto no lance, né? Mas enfim, o Santos teve, apesar disso, o Santos teve chances no primeiro tempo, mas sofreu bastante na defesa, fez o que o Juventude gosta, que é a jogada aérea, deu muita jogada aérea pro Juventude, então a defesa do Santos teve que trabalhar bastante. E aí eu quero elogiar o Arão, o Zé Ivaldo, que hoje foi muito bem, e o Adonis, né? Verdade. Muito bem, assim, gostei muito da cobertura deles. Eu acho que na defesa, no primeiro tempo, tanto o Souza quanto o Igor Vinícius acabaram sofrendo bastante, eles não fizeram um grande primeiro tempo defensivo, mas eu acho que nessa parte os três aí foram muito bem, né? Mesmo quando estavam sobrecarregados em alguns momentos. Eu acho que o Zé Ivaldo hoje, dos três, foi que se destacou mais positivamente, muito bem na cobertura, não errou tempo de bola, não foi atabalhoado, não foi aquele cara com 2 parafusos a menos, que às vezes ele é. Então foi um cara bem centrado hoje, jogou consciente, e nessa reta final fez por merecer a titularidade dele, né? Mesmo nos jogos que ele não foi tão bem, ele ainda assim foi bem, sabe? Então é óbvio, são adversários frágeis, mas que a importância dos jogos para o Santos torna o jogo mais difícil, como foi difícil até o momento que abriu o placar contra o Sport, como foi difícil esse jogo também, foi um jogo tenso pela responsabilidade do jogo. O Santos demorou para entrar no jogo no primeiro tempo, mesmo tendo lances esporádicos aí, mas o Juventude ele foi criando, sem criar enormes chances também. Acho que a grande chance foi justamente a do gol anulado, bem anulado do Cagliari, que é um bom jogador, mas não para Santos, tá? Por favor, vamos pensar não para Santos, mas eu acho que ele é melhor que o Lautaro Dias, tá? Mas enfim. Mas assim, foi um Juventude que tentou jogar, não foi um Juventude tipo, olha, não, vamos entregar para rebaixar o Inter. Isso não aconteceu, a própria torcida do Juventude durante o jogo torceu para o time ganhar, depois que a derrota estava
já estabelecida, aí eles começam a zoar o Inter. O Inter vai jogar 0, começa a cantar o arerê pro Inter. Mas só com 3-0. Antes disso, tanto que o Neymar, quando sai, o Neymar sai vaiado pela torcida do Juventude. Sai. Ele sai tem uma mistura de aplausos e de vaias. Então não foi uma coisa tipo, olha, eles vieram aqui para abraçar o time e tal. Não teve isso, tá? Não teve isso. Quem esperou que o Juventude fosse entregar para o Santos, isso não aconteceu. A vitória do Santos se formou no segundo tempo porque o Santos melhorou. Já no fim do primeiro tempo, Pedro, você pode ver que tem um momento ali, acho que perto dos 35 do primeiro tempo, que ele manda o time pressionar no ataque. Ele tá incomodado. Fala, e aí, gente? Vocês estão deixando os caras jogar? Aí o Lautaro, que é a única coisa que ele faz bem é marcar, né? Eu acho que se o Lautaro fosse um volante, talvez ele fosse um jogador interessante, né? Mas aí ele ia precisar acertar passe, né? Aí já quebra, não dá. Ele tem que ser camisa 5, tipo o Alisson, né? Quebrador, não sei o quê. Mas enfim. Mas, cara, assim, para fazer essa pressão ofensiva, ele, o Guilherme, o Barreal, eles conseguem fazer isso. Então, foi aí que o Santos acordou um pouco no jogo, termina o primeiro tempo mais equilibrado, no segundo tempo o Santos manda no jogo, né? O Santos abre o placar rápido. Cara, sabe o que? O negócio, tipo, o Guilherme dá o passe pro Neymar. E eu juro, cara. Eu juro. Eu já ia xingar, sagrado. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Primeiro tempo eu xinguei muito, fiquei bem nervoso. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Porque eu tava lavando a louça, que eu tinha esquecido de lavar. E aí eu fiquei vendo o jogo aqui, né? Eu botei o jogo bem atrás da pia aqui, ó, bem em cima da torneira para eu poder ver o jogo enquanto lavava a louça. E eu tô aqui, né? E eu fico pensando, falei, caramba, eu não tô xingando o Guilherme no Twitter, bicho. Ele só faz lance bom quando eu xingo. Batata, eu fui pro Twitter, xinguei o cara, assistência pro menino Neymar. Nossa, e o gol. Cara, eu fiquei incrédulo, porque eu juro por Deus também. Eu já tava pronto para xingar ele, porque ele recebe a bola com condição de finalizar também, né? E aí, porque no primeiro tempo ele cagou no lance assim, que foi uma jogada muito boa do Barreal com o Neymar. Exatamente. Então já é de costume, né? Mas é o que você falou, ele acertou nessa decisão, e uma vez que ele acertou e gerou um gol do time, aí mudou o jogador, mudou o Guilherme, né? Então, assim, o time mudou como um todo, né, cara? E para mim, boa parte desse primeiro tempo do Santos abaixo também vem um pouco do Schmidt. Eu acho que o Schmidt, quando ele tá bem na partida, ele faz uma diferença absurda, principalmente na transição, que eu acho que é o que faltou muito para o Santos. O Arão muito focado na contenção, né? Então fazer aquele primeiro duelo, e aí o Schmidt era aquele primeiro cara de fazer essa bola correr para frente, né? Então eu senti essa falta do Schmidt no primeiro tempo também. Mas é o que você falou, cara, eu acho que isso é importante para nós torcedores, porque a gente vê muita gente comentando, e até a gente também às vezes comenta, né, em relação ao técnico, né? Você fica puto com o técnico quando o time tem um primeiro tempo igual aquele. Mas nitidamente foi muito mais uma questão psicológica do time, emocional do time, que o time tava borrado, essa é a verdade. Eles entraram assim, sem saber o que esperar, se o Juventude ia vir para cima, não ia, jogo importante, sem saber o que estava acontecendo nas outras rodadas. Inclusive, eu acho que foi muito importante o Santos no segundo tempo, o time ter visto o resultado das outras rodadas, né? Não que isso justifique, o Santos tem que entrar para ganhar primeiro e segundo tempo, independente das outras rodadas. Mas é nítido que aconteceu no segundo tempo que o Vojvoda queria para o primeiro tempo, que é o que ele cobra aos 30, 35 minutos do primeiro tempo, aquela intensidade. O Lucas Musetti, quando soltou, falando do último treino do Santos, ele justamente fala isso. O treino do Vojvoda foi para o Santos atacar do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Linhas altas, e foi exatamente o que não aconteceu. Então não é possível que seja a culpa do treinador. É muito mais uma questão emocional. E agora, para nós santistas, poxa, a gente fez 6 gols e não tomou nenhum nas últimas 2 partidas. E não é possível que depois desse segundo tempo, do Santos ter o Neymar jogando no sacrifício, querendo ou não, isso dá exemplo, traz também ali para o time, né? Fez 3 gols, o Santos, não é possível que contra o Cruzeiro, jogando em casa e com um time misto, provavelmente, o Santos já não entre com essa mentalidade do segundo tempo no primeiro. Entrar para fazer o resultado. Com todo e quem sabe uma Sul-América, né, Não vamos se precipitar, eu já tô ficando maluco. Calma, torcedor. Você é jovem, você é emocionado. Calma. Mano, o coração já tá, velho. Eu estou com a minha roupa fria calculista, meu verdade. minha boininha Shelby.
tá certo? Estou frio e calculista, pensando cada passo com tranquilidade, né? Mas doido para ficar maluco também. Vou ter que pagar a promessa do soco do Pelé aqui na minha tatu. Vou ter que fazer aqui. E eu farei, vou pagar com você também. Né? E farei. Vou ver se o Lincoln vai fazer, porque o Lincoln fez a minha tatuagem aqui em São Bernardo. Bom e barato! Monster Inc. Tatu. Mas enfim. Cara, uma coisa que você falou aí do Schmidt, o Rafa Oliveira falou durante a transmissão também. Ele fala, o Schmidt, ele tá sumido, ele tá pegando pouco na bola. E nos outros jogos, quando ele jogou ali de segundo volante, ele toca muito na bola, ele dá uma qualidade de passe que desafoga o time do Santos na saída de bola. E hoje, no primeiro tempo, ele não pegou na bola mesmo. No segundo, ele passa a ser mais participativo, tanto que ele encerra o jogo, né? Ele vai até pro ataque marcar junto com o Zé Rafael, que está suspenso do próximo jogo, tomou um cartão completamente idiota quando ele entrou, não sei porquê, ele bota o braço lá em cima, né? Mas, enfim, outra coisa que eu quero lembrar, o Rodrigo Santos tinha que ser expulso no lance que ele tenta bater no Neymar, tá? Ele agrediu o Neymar, é que ele não conseguiu pegar em cheio, ele dá em cima e ele tenta dar uma bicuda por baixo, aquilo ali é para vermelho, tá? Não tem conversa. Ai, nossa, não pegou, ele foi para agredir. O Bruno Henrique, no tal jogo que ele toma o cartão amarelo forçado lá, que ele é expulso, ele agride, ele não acerta o Soteldo para machucar, mas ele tenta acertar para machucar. Ele acaba expulso depois. Então, não, e fora a guilhotina que ele deu no Arão, né? Que também. Não deu nenhum amarelo, pô. O cara literalmente dá uma guilhotina no Arão correndo, velho. E no final do jogo ele dá uma no Guilherme também para amarelo, ele não é expulso. Ele termina o jogo porque o Wilton foi bonzinho com ele, tá? Foi muito bonzinho. O Wilton também fez uma... Não foi uma jornada péssima, mas foi muito mal. Não dando faltas claras, como uma falta na frente da área aqui em cima do Guilherme no primeiro tempo. Claríssima, que ele não dá, ele manda o jogo seguir. E outra invertendo falta também. Nessa do Arão aí, que ele toma o pescoção do Arão, ele deu falta pro Juventude, cara. Não, é absurdo. Bola, não fez a falta, tomou a falta e ele deu a falta pro Juventude. Assim, impressionante, assim. Alguns momentos do jogo. Mas o segundo tempo foi muito bom. Eu só não gostei, para não falar, pô, legal, eu tô feliz com o resultado, óbvio, mas eu não gostei que ele não botou o Robinho Júnior, não gostei que ele não botou o Bom Tempo de novo, né? Ele foi com o Tassiano, também para tipo, não tem briga aqui e tal, botou o Tassiano para jogar. Eu até entendo, o jogo tava decidido, foi com a saída do Neymar que o Tassiano entrou, né? Mas eu não gostei. Tá? Não gostei disso, eu teria colocado o Robinho Júnior. Era o jogo perfeito, né? O jogo para ele entrar e, pô, brilhar, enfim, mas o Guilherme, que é um cara que eu quero lembrar aqui, é justamente essa parte da confiança. Quando ele dá o passe para assistência do Neymar, que foi uma senhora assistência, tá? Sim. Ele tentou fazer no primeiro tempo, quando sai aquela tabela, Neymar, Barreal, e do Barreal pro Guilherme, era pro Guilherme chegar batendo no lance, tanto que ele fala na entrevista, ele falou, pô, eu pensei depois, devia ter batido de primeira. Ele para o lance, toca pro Neymar e aí vem a defesa, né, cara? Eu também acho que o Neymar tinha que chutar de primeira, mas eu acho que o Neymar não esperava o passe do Guilherme, ele pensava que o Guilherme ia chutar. O Guilherme, em vez de chutar de primeira, ele domina. Mesmo com domínio, ele tinha a chance de chutar. Ele não chutou. Ele tocou com a direita ainda, né? E acho que é por isso que o Neymar não esperava, né? Porque ele cortou. Confiança. É isso mesmo. Falta de confiança. E é isso que pesa muito nesse tipo de jogador. Esse tipo de jogador, ele precisa de confiança. Mas assim, quando a gente precisa de jogador que chama responsabilidade, é o tipo de jogador que a gente não vai contar. Porque é o cara que tem que decidir. Ali era o momento de decisão. Mas se o Neymar tivesse em campo, ele chutaria. Pois é, mas nesse momento você tem que pensar que o Neymar não tá em campo. Coisa que a gente fala que o Robinho Júnior tem, que é aquele lance contra o Fortaleza, que ele cata a bola, todos esperando que ele toque pro Neymar, ele dribla e vai pra cima dos caras. É isso que a gente espera. E aí, quando ele dá o passe pro Neymar e vem a confiança, aí ele muda o jeito de jogar. Né? Tanto que o Neymar dá um gol para ele. O Neymar toca, o Guilherme tá livre, ele volta para tocar a bola pro Neymar de novo, o Neymar tenta driblar e chutar. Mas era pro Guilherme finalizar, o Neymar deu um gol para ele. Você já me deu um gol, cara. Faz o seu. Tira essa nhaca que você tá, faz o seu gol e brilha. Ele volta a bola, pisa no lance, toca pro Neymar de volta, pro Neymar fazer mais um. Cara, não era pro Neymar de chutar aquele ali, era para ele pro Guilherme fazer o gol. Mas é a confiança. Mas depois que ele dá assistência, ele já consegue, ele vai pro drible, ele vai para cima, ele vai na velocidade. Vai para frente, né? Exato. Tanto que no final ele já tava sem perna, mas ele foi para velocidade, para tentar jogada individual, ele já tava cansadaço, né? Correu para caramba. Isso que ele faz, né? Eu acho que é um jogador que para profundidade de elenco, ele pode ser útil. O ponto do Guilherme é intocável. Ele não pode ser intocável, né? Esse é o tipo de jogador que você tem que pensar pro ano que vem. Vale a pena? O São Paulo tá interessado, por exemplo, né? Vale a pena pensar em manter? Não porque ele é ruim, é porque ele é um cara que ele tem péssimas tomadas de decisão e é um cara que, se ele não tiver a confiança, ele não consegue jogar.
E não é esse tipo de jogador que a gente busca. A gente precisa de um jogador que confia no seu próprio talento. Um jogador que quer ser diferente. Esse é o ponto do Guilherme, entendeu? Diga, Pedro. Ô, Edu, mas assim, eu acho que tá perfeito do que você falou, mas com o Guilherme eu complementaria mais uma coisa, né? Para mim, o Guilherme ele é aquele tipo de jogador para um tipo de estratégia, né? O Vojvoda, toda vez que ele conseguiu postar o time de uma forma que o Santos conseguisse jogar em transição rápida, o Guilherme sempre fez boas partidas, porque ele é aquele jogador que você falou, da profundidade, é um jogador rápido, né? É um jogador ali que, quando está confiante, tem o drible curto, né? Então, aquele corte e a finalização. A gente não pode falar que o Guilherme finaliza mal, porque, pô, a cada 5 chutes do Guilherme, você não vai ver ele 4 chutando para fora, isolando. Ele perde muito gol, sim. Às vezes falta o faro de gol, aquele requinte final. Mas é um jogador que chuta no gol, né? Então, assim, é um jogador que, com essa confiança, para um contra-ataque, para ser um jogador de profundidade, fazer uma tabela rápida, é um jogador que funciona. O problema é quando o Santos acontece igual aconteceu no primeiro tempo. O Santos não é nem um time propositivo e nem um time que joga na transição. E aí, um jogador como o Guilherme simplesmente é nulo dentro de campo, a não ser ajudando na marcação, porque não é um jogador que tem o drible, que tem o 1 contra 1, né? Então não é aquele jogador que, por exemplo, que o Neymar, no auge dele, pegaria uma bola ali na ponta esquerda e sozinho quebraria a linha de defesa dos caras, porque levaria 2, 3 ali na marcação, né? Ou por exemplo, o Robinho Júnior, né? Então não adianta. Para um primeiro tempo, igual foi ali contra o Sport, que não é um jogo que o Santos nem vai propor e nem vai ser efetivo no contra-ataque. Gol do Flamengo, tá? Porra, caralho. Gol do Flamengo e o Palmeiras tá ganhando do Atlético. Mas é que eu tô olhando para frente, é que eu tô olhando aqui do lado e tô vendo, né? Não, eu tô falando que eu tô olhando que o Palmeiras fez gol do Atlético, mas já pensando em Sula. Vamos ter pé no chão. Mas, enfim, então, assim, cara, eu parei de crucificar tanto o Vojvoda escolher o Guilherme, por exemplo. Mas é aquele negócio. A estratégia do Vojvoda tem que funcionar. Senão, acontece igual já aconteceu várias outras vezes. O Guilherme simplesmente nulo em campo. Né? E aí, quando é um time que é propositivo, que é um time que vai para o contra-ataque, o Guilherme funciona, principalmente quando tem confiança. Só que a gente não pode depender de um jogador assim, né? A gente tem que ter um jogador que é eficiente em todos, né? Em todos os tipos de jogos, de formações. O Vojvoda é um cara que gosta de variar a formação tática, né? Mas enfim, cara, é aquele negócio, não é decisivo, né? Espero que provavelmente vai jogar contra o Cruzeiro, entendo, né? E espero que ele possa continuar com essa confiança. Tem tudo para, né? Tem. É aquilo. Por isso que eu vi. É um jogador que, para profundidade de elenco, ele pode ser interessante. Né? Eu não tenho problema, eu já até falei, eu não tenho problema dele ser titular. Eu tenho problema de ser intocável. Isso é foda. E que isso aconteceu em vários momentos na temporada. Mas assim, eu não tô nem recriminando essa partida de hoje. Eu tô falando dele num contexto geral. Né? Hoje ficou muito evidente esse cara sem a confiança e o cara com a confiança. E confiança é diferente de se achar, tá, gente? Em vários momentos dessa temporada mesmo, o Guilherme estava se achando a última bolacha do pacote, aí ele queria fazer tudo, que é desde ciscar o drible de galinha, quanto de querer finalizar todas as jogadas, porque ele era o cara. E não é assim. Confiança é, eu vou fazer esse lance, eu consigo acertar, né? Eu tenho para quem tocar, eu tenho para quem fazer. É isso, tá? O segundo tempo dele foi muito bom, tá bom? Inclusive, só para finalizar essa parte, né? A gente tem que falar do Brasão também, que parece que ele sentiu a coxa no primeiro tempo ainda, no posterior, segundo né, ele sente, né? Eu acho que ele não vai para o último jogo, é uma sensação que eu tenho. Não que eu acho o Diógenes horroroso, tá? Tanto que o Diógenes, quando foi testado, ele foi muito bem contra o Galo. Ele segurou o resultado, né? Ele entrou muito bem contra o Galo, o Santos empata o jogo depois, com uma boa partida do Diógenes, tá? Eu já achava o Diógenes um goleiro bom na base. Não acho ele um espetáculo, mas acho um goleiro que é suficiente para ser reserva. Tá? Eu acho um goleiro bom, de verdade, tá bom? Então é isso, o Brasão pode ser um problema, mas eu acho que o Santos tem totais condições de vencer o Cruzeiro na Vila Belmiro no último jogo e se solidificar na primeira divisão e, se Deus quiser, pegar uma vaga de Sul-Americana
mesmo que não mereça, o Santos não fez por onde, nem para ficar na Série A, tá bom? Que a gente tá falando de um recorte recente, a gente torce, a gente ama, mas o Santos, pelo campeonato, pelo investimento, por quanto custa esse elenco todos os meses, o Santos deveria ser rebaixado. Tá? Essa é a análise. A torcida é para que não. Mas por ter a quarta maior, não é quinta, não, é a quarta maior folha desse campeonato, o Santos está na 15ª posição nesse momento, é um absurdo completo, tá bom? Só o 6-0 contra o Vasco no Pacaembu já era motivo, né? Já descredibiliza. Exato, a gente, cara. Né? Óbvio que tem times que estão mais incompetentes que o Santos ainda pode cair, tá? Não pode entrar no salto alto, como aconteceu em vários momentos da temporada, a gente sempre fala isso. Né? A gente torce para que o Santos encare esse jogo contra o Cruzeiro como uma final também, não em oba-oba, é foco o tempo inteiro, jogo para exorcizar fantasma mesmo, para tipo, acabou agora, vamos pensar daqui para frente e já dou o prognóstico, tá? Falei até fiz a caixinha de pergunta no meu Instagram e falei, o cara mandou, o que você pensa para 2026? Se não colocar a base como protagonista, e gente, colocar a base como protagonista não é só colocar todo mundo da base não, tá? É montar uma espinha dorsal para privilegiar esses jogadores. Robinho Júnior, bom tempo, isso é base, tá? Robinho Júnior, Souza, bom tempo, Vinícius Lira, JP Sherman, Ian, ou Matheus Xavier que tá para subir, Bernardo, o que seja. Pensando nisso, para ter uma espinha dorsal ao lado desses jogadores para que eles se potencializem, vai sofrer igualzinho esse ano. Se montar outra vez um elenco cheio de cara mais velho, cheio de cara parrudo, cheio de cara caro, sem ter grana para jogador de Série B, vai sofrer de novo a mesma coisa. Eu tô falando agora, 3 de dezembro de 25. Se não privilegiar essa juventude que é boa, essa nova geração do Santos que tá vindo aí, que é muito boa, que ganhou o Paulistão Sub-20 agora, com a maioria tendo 18 anos e não 20, a gente vai sofrer de novo. Tem que privilegiar a juventude formada no clube. O Santos não pode abrir mão do que sempre fez o Santos brilhar. Fazer os seus jogadores formados no clube serem protagonistas. Tá? E, gente, quando eu falo base, o Neymar é base, tá? O Igor Vinícius é base, que, querendo ou não, até meu irmão tá falando, será que o Igor Vinícius é o segundo caso que veio do São Paulo jogando nada e virou um cara muito bom aqui? Será que ele é o Arouca brasileiro? Verdade, né? O Arouca no São Paulo jogava nada. Quando o Santos troca o Rodrigo Souto, que no Santos era titular e capitão, pelo Arouca, todo mundo ficou puto. Eu, inclusive, falei, não é possível que você vai fazer isso. O cara é bom. E foi lá e deu muito certo. Tomara que o Igor Vinícius seja isso. Né? Mas é formado na base. Então, assim, uma espinha dorsal com jogadores mais velhos, sim, o Arão, o Neymar, o Zé Rafael, não tem problema. O próprio Schmidt, não tem problema. Mas eles não podem ser intocáveis. Eles têm que ser um elo para que esses outros que estão vindo passem por eles. Tipo, preparado para passar. É esse o ponto, tá? Essa é a minha análise desse time todo e do que pode ser em 26. Mas tô com o meu roteiro pronto. O que eu faria se eu tivesse o poder de sai, fica, resolve, tá tudo pago. Se eu tivesse a caneta, o que eu faria? Eu vou esperar acabar o último jogo. No outro dia eu faço esse vídeo, porque eu não vou fazer antes, né? Para não ser culpa dos influenciadores, como as pessoas... vai. Fazer, né? Vocês acabaram com o Santos, vocês. Não é a gente que rouba, não. São vocês que criticam o que tá errado. Vocês estão acabando com o Santos. É a gente que contrata Tassiano por 30 milhões. Pois é, né? E a marca Pelé custava 42. O cara, absurdo, né? Puta que pariu. Mas, cara, assim, eu concordo absurdamente. O que sempre tornou o Santos uma marca tão forte, né, e tão admirável, lógico, além de toda a história maravilhosa que o Santos tem, mas sempre foi essa identificação com a base, né, com a meninada da Vila, e com certeza é fundamental, é um dos pilares para 2026. Só que assim, né, Edu, não adianta a gente investir na base e o torcedor santista também, nós torcedores santistas também, não mudar a nossa mentalidade. Se o Santos não se profissionalizar em 2026, né, com base ou sem base, a história é a mesma, e é só a gente, cara, a gente não precisa ir muito longe, né? O mundo do futebol nos últimos anos vem mostrando pra gente o que acontece com os times que aceitam essa realidade e se profissionalizam, e o que acontece com os que não, né? O próprio Corinthians está chegando no limite dele, onde dá para ir na cagadice com má gestão. Sim. Mas você vê, agora já...
já começou a balançar aí do meio para o final da tabela. Quem sabe se tivesse mais rodadas, como que não estaria, mais 10, 15 rodadas, como não estaria, né? E é só a gente ver os times que estão na ponta de tabela. Então, cara, nunca mais pode passar na cabeça do torcedor santista qualquer coisa que termina com eira à frente do Santos. A família Teixeira nunca mais... A esses conselheiros, esse estatuto, essa mordomia do caramba que tem lá dentro do Santos. Cara, a chave para o Santos voltar à grandeza, voltar a crescer, tá muito próximo, que é isso que você falou, é voltar a acreditar e ver a base como um potencial e como um patrimônio do clube, investir nisso, e profissional o clube. Cara, você vê uma avaliação que fez com a XP, num momento, né, do Santos também conturbado. Olha o valor do time do Santos, olha o nível de investidores, de grupos que queriam, né, fazer a compra do Santos. Não estou falando necessariamente que o Santos tem que virar uma SAF, mas tem que se profissionalizar. O Palmeiras não é uma SAF, né? O Flamengo não é uma SAF. É uma SAF, mas né? Mas não é, mas assim, cara... Mas tem o meu Benesses, né, na tranquiliceta ali, né, desde os anos 90. Tranquiliceta é foda. Pois é. Não, mas com todo respeito, tá? Mérito depois, reestruturação, o mérito foi mantido. Hoje não é dependente mais, mas foi. Não pode abrir. Se não tivesse o Paulo Nobre, a grana da Crefisa entrando no primeiro momento, seria muito difícil. Mas depois que entrou, é mérito, né? A reestruturação, como fizeram com a base, como... Cara, e vou te falar um bagulho. Você não precisa ir muito longe e inventar a roda, não. Olha o que o Mirassol fez em estrutura. Perfeito, véio. Olha o Red Bull Bragantino nos últimos anos. Em estrutura. Tudo bem. Tudo bem que balançou aí um pouco, né? O penúltimo, último ano ali na rodada do Brasileiro. Mas olha o time que era o Bragantino, cara. Sim. Tá melhor do que a gente, vai jogar campeonato intercontinental ano que vem. E o Santos aonde tá? É isso que você falou, não precisa ir muito longe. Sabe? Então, cara, é isso. O ano de 2026 para o Santos, né? Deus abençoando, a gente vai, né, fazer a lição de casa contra o Cruzeiro. Cara, tem tudo para ser um bom ano, né? Tem tudo, querendo ou não, a família Neymar não vai mais sair do Santos. E gente, eu não estou falando jogador Neymar, eu estou falando família Neymar. E quem não acha interessante e benéfico para o clube um empresário como o Neymar, né, e todas as empresas que fazem parte do aglomerado estarem presentes na Vila Belmiro, estarem investindo no clube, é maluco, pô. Né? Então, pô, o Santos tem, e talvez, quem sabe, o Neymar pai e as empresas não sejam para o Santos o que foi uma Crefisa para o Palmeiras. O que foi um Paulo Nobre. Não, exato, mas também aí os bonitão lá de dentro tem que deixar, tem que mudar estatuto, né? Você vê, o Marcelo Teixeira e o Neymar pai não se bicam mais, ainda mais depois desse vazamento da notícia aí, né, velho? É o que falam, nada é tão sedutor concreto, o poder, não é o dinheiro. Dinheiro é detalhes. Eu já assisti o House of Cards. Já assisti uns episódios só, mas não... No House of Cards, no começo, eu assisti as 2 primeiras temporadas. No começo ele fala, o cara fala assim, mas não tem dinheiro pra isso. Eu falei, dinheiro a gente arruma. O mais difícil é ter poder. Dinheiro você arruma. Né? Dinheiro você dá um jeito. Ainda mais clube de futebol que consegue, né? Tem muita maneira de ganhar dinheiro. Dinheiro eles arrumam. O problema é poder, é sede de poder, é capital político, né? Estar sempre presente ali, ter influência, sociedade, não sei o quê. Isso aí, cara, é um saco. Mas, enfim, cara, eu acho que mais importante foi a vitória, o jogo é importante, é uma vitória importante. Eu até brinquei, falei assim, contra o Juventude eu tuitei isso antes, falei assim, do que eu mais quero aqui? E tem gente que fala, você fala isso que é pra puxar o saco do Neymar. Eu falei, não, as pessoas não conseguem entender, mas assim, eu falei, o que eu mais quero? Eu quero que o Neymar seja protagonista desse jogo, pros caras falar depois, olha, contra o Juventude até eu. Aí veio o cara lá depois, eu quero que o meu clube seja protagonista, independente do jogador. Eu falei, mano, vai cagar, bicho, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso justamente pra isso, pros caras ficar putos, porque, olha esse cara aí de novo, fez o gol. Porque se ele se destacar, meu clube se destacando, bicho. Pelo amor de Deus, tem que explicar o óbvio, né? O mais importante foi a vitória, independente de quem fizesse o gol. Tanto que nas brincadeiras entre nós aqui, eu falei que ia fazer o gol o Lautaro Dias, gente. Não era o Neymar. Eu não falei que o Neymar, eu falei brincando no Twitter, né, mano? Então,
Enfim. Velho, se o Guilherme tivesse feito um gol de bunda, eu pendurava uma faixa dele aqui na minha varanda. Cara, podia ser gol do Brasão de microfone, não tem problema nenhum. Exato, não tem problema nenhum. Eu só quero ver meu clube protagonista e ganhando jogos, entendeu? Não deveria estar nessa situação, não deveria estar lutando para não cair de novo, mesmo num ano de volta de Série B para Série A. O tanto de investimento que foi feito nesse elenco não era para passar por isso, mas estamos passando. Infelizmente, estamos passando de novo. Não merecia estar, porque fez uma campanha de rebaixado, tá? Mas graças à competência de um treinador que é bom, que tem erros, que errou várias vezes em vários jogos, mas é um ótimo treinador, tem muito potencial, não quero que ele saia, eu já falei isso desde o dia que ele chegou, tá? Tem erros em escolhas, acredito que tenha, mas eu acho que é um técnico muito competente, que tem discernimento de trabalho, tem jeito de trabalhar, condições de trabalho e tem ideias. Eu acho que o Santos tem um ótimo técnico e tem que investir nele para o restante do tempo que o Marcelo Teixeira foi presidente e ser o técnico por bastante tempo, para que o Santos tenha pelo menos um pilar e depois disso ter outros pilares aí formados por ele, mas que também seja falado desse técnico para de não colocar base. A gente precisa desses caras jogando, a gente precisa dessa molecada jogando. Eu quero eles fazendo diferença aqui, porque a gente precisa deles aparecendo para ser bom tecnicamente e também em investimento, porque a gente precisa ganhar dinheiro com vendas deles. Eles precisam estar em campo para ser isso. É isso, cara. Quer fazer mais algum ensejo final? Fica à vontade. Não, Edu, eu acho que, cara, eu acho que não tem nem muita coisa para analisar mais, né? Realmente a emoção, é o que você falou, é um time rebaixado, o Santos jamais deveria estar passando por essa situação, né? E ainda mais levando em consideração o tamanho do time, os investimentos. Mas no final de tudo, nós todos somos torcedores, né, cara? E o que fala mais alto é a emoção. É difícil descrever de verdade, assim, a sensação, né, cara, que a gente sentiu, acho que depois do segundo gol, né? De alívio. Porra, cara, que a gente passou no ano passado, sabe? A gente vê aquele primeiro tempo do Santos contra o Juventude, e o Santos é um time que nem contra o Juventude você consegue falar, pô, não, mas segundo tempo o Santos vai voltar, vai amassar, porque realmente era uma incógnita, né? Então acho que é muito preso na confiança também do que o próprio time fez na temporada, entendeu? Muito, cara. E a sensação incrível, e eu acho que é isso que a gente tem que se apegar, é isso que é ser Santos, independente do que está acontecendo lá dentro dos bastidores, independente dessa diretoria, independente do que o time deveria ter ou não feito. Estamos fechados com o Santos sempre, vamos... e agora, cara, é isso, é garantir o não rebaixamento e lutar por uma Sul-Americana, que é o mínimo, né, que a gente tem que esperar como torcedor, né, e realmente a gente não só torcer, mas como cobrar para que as coisas sejam diferentes em 2026, né, mas acho que pelo menos agora boa parte dos santistas aí vão conseguir dormir com a cabeça um pouco mais tranquila, né? A rodada, cara, eu acho que para finalizar, o torcedor santista ele sentiu duas coisas hoje que a gente não sentiu no ano passado e que acho que foi uma das coisas que mais realmente mexeram comigo, que foi realmente sentir que pela primeira vez as coincidências, os fatores externos estavam a favor do Santos, né? Diferente de 23, né? Diferente de 23. Então, o Santos, o São Paulo lá na Vila Belmiro, eu realmente quero acreditar que foi Pelé, que foi Deus, que foi a energia da Vila Belmiro, porque o São Paulo também vinha mal pra caramba. Foi uma surpresa ter metido 3-0 no Inter, né? Foi lá e selou basicamente o rebaixamento do Inter, né? O Vitória ter tomado um couro do Bragantino, cara, querendo ou não, era um time que nas últimas 5 rodadas com o Jair Ventura, pô, tava, né, crescendo, tava bem, tava com umas atuações constantes. Então, cara, realmente hoje eu sinto essa sensação de que as coisas estão acontecendo para que o Santos possa fugir desse final trágico e talvez seja até um acalento aí para o coração santista que as coisas em 2026 possam ser melhores. Agora vamos aguentar o coração para domingo. É isso. Boa, Pano. Boa. Tamo junto. Deixe seu like, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Depois a gente vai fazer, depois que acabar o campeonato, fazer uma live, fazer um
prognóstico, aliás, o prognóstico não, vou fazer uma análise do ano, o que deu certo, o que deu errado, botar na ponta do lápis, ter a interação com a galera também, que eu acho importante, e depois a gente faz os outros vídeos, né? Porque agora a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Mercado da bola, quem que pode vir, quem que não pode, Neymar fica, Neymar sai, isso a gente analisa tudo depois. Mas eu acho mais importante agora é respirar um pouquinho mais aliviado, ainda não acabou, mas finalmente parece que tá perto do fim e pelo menos nesse momento vai ser uma coisa boa, porque o ano de 2025 para o torcedor foi extremamente desgastante de novo, cara. A gente vem de 5, 6 anos assim, sofrendo, muito difícil, né? Desde 2019 que a gente não tem um ano, fala, pô, esse ano foi bom, cara, quase batemos campeão, né? Então, enfim, acabou. Verdade. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo para todos, até a próxima. E valeu, Peixão, até mais. É nóis.